a nossa tarefa de hoje. Assim seja. Bem, meus irmãos, eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Flávio Neri, que quando nós dissemos assim, ele volta em outubro. Aí disseram assim, ainda? O ainda já chegou. Rapidinho. Queridos amigos, queridos irmãos, é com muita satisfação que eu retorno a esta casa, que me dá a oportunidade de falar de temas ligados ao Espiritismo e que nos traz a oportunidade de, através do serviço na Seara do Cristo, encontrarmos a reconciliação com a própria consciência de delitos, de equívocos, nas nossas andanças pelas vidas sucessivas, e que aqui entre nós outros, quem não tivesse equivocado em algum momento, que possa atirar a primeira pedra. E a gente entende que o Cristo tinha razão quando dizia que o fardo dele era suave e que o jugo dele era leve, porque as escolhas que fazemos, se for no seu evangelho de amor, de justiça e de caridade, nós teremos o bálsamo da reconciliação conosco mesmos, e assim nos reconciliando conosco mesmos, estaremos nos reconciliando com Cristo, com as leis da vida que regem todas as ações que nós outros estejamos fazendo. Então hoje é um dia específico, um dia de comemoração, de celebração, onde em 3 de outubro de 1804 nascia o excelso codificador da doutrina, o egrégio codificador Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o menino Rivaio, que trouxe à nossa existência material o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Esse jovem, aos 10 anos, migrou para a Suíça, em Yverdon, sendo aluno de um pedagogo que era de origem protestante, Pestalozzi, e que bebia nas fontes de Rousseau e de outros que o antecederam, como Comênios, e que tinha uma reprodução de modelo pedagógico baseado na heurística, onde o amor era a tônica que permeava a educação na época daqueles seres que passavam pelo seu educandário, onde ele entendia que cada criatura deveria ser vista na sua individualidade, portanto, não um modelo de educação que fizesse massivamente, dogmaticamente, a passagem do conhecimento, onde não se respeitasse a individualidade daqueles que nos ouviam. Esse modelo, portanto, e que é um modelo que nós deveríamos viver hoje, em pleno século XXI, foi onde Kardec pôde beber nessa fonte, e ao viver a experiência em Yverdon, ele volta para Paris com aproximadamente 18 anos de idade, já era um professor de ciências, um estudioso, portanto, Kardec era um homem de ciência, um pedagogo, e que estudava astronomia, astrologia, química, matemática, e ele se permitia ensinar. E assim, fazendo essa trajetória, ele foi caminhando até que, no momento da sua existência, mais precisamente no ano de 1855, ele é chamado a investigar as mesas, os fenômenos das mesas girantes. E naquele fenômeno que já assolava nos Estados Unidos e toda a Europa já se divertia com aquela forma, uma forma, eu diria, paranormal, de manifestação de mesas que giravam. Como assim? Kardec, como cientista, ele dizia, se essas mesas giram, até é possível que com o magnetismo isso aconteça, mas eu não posso acreditar que elas cheguem a falar, como alguns daqueles que o chamavam para ele investigar, e que dizia que as mesas falavam, além de girar, elas conversavam com as pessoas. Ele disse, se isso acontece, realmente, botar cérebro numa mesa, isso é motivo de realmente eu me debruçar sobre esse fenômeno. E Kardec começa a participar das reuniões, e as reuniões sucessivas vão se dando nas casas mais diversas de pessoas sérias que também procuravam investigar onde surgia aquele fenômeno. E assim Kardec se debruça durante 2 anos, de 1855 até 1857, 56, 57, 2 anos. Mais precisamente foi em 1856 que o Livro dos Espíritos ficou pronto. Mas ele publica em 18 de abril de 1857 a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é, para nós outros espíritas que somos, a revelação que Jesus diria que viria e que ficaria conosco até o final dos séculos.
na primeira revelação que nós deveríamos estudar, porque a gente não pode passar para o terceiro ano sem passar pelo primeiro ano e nem pelo segundo ano. Ninguém vai para o terceiro ano científico ou colegial sem ter passado pelo ginásio, pelo primário e assim chegar ao terceiro ano. Então tem algumas pessoas que recusam-se a estudar o Velho Testamento. O Velho Testamento é uma preparação, na primeira revelação, para a chegada do Cristo, quando chegou com a segunda revelação. E ele diria que mandaria o Consolador prometido em seu nome, que ficaria conosco até o final dos erros, e que é o Espiritismo para nós espíritas que somos, já chegou no planeta em 1857. Mas assim chegando, a primeira edição com 501 perguntas e 501 respostas, ele publica esse livro e assim chega na Terra a revelação dos Espíritos, gerenciado pelo Espírito Verdade, e que estava gerenciando todo o processo. Como disse nosso irmão, nós não seguimos Kardec, nós não somos espíritas kardecistas, nós somos espíritas, ou estamos espíritas. Nós seguimos Jesus, e Jesus é o que modelo que mesmo quando a primeira revelação chegou, ela chegou baseada numa governança de Jesus, o governador planetário, que mesmo antes de vir no corpo se manifestar, ele já gerenciava todas as revelações que se sucederiam. E assim ele volta no corpo, vive o martírio do Calvário, lá no seu Calvário que viveu na crucificação, e sendo assim, ele nos deixa a esperança da imortalidade da alma, mostrando por várias passagens na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo, de que ninguém morre. E o Espiritismo vem confirmar esse grande dito que o Cristo já nos legava, quando dizia a Nicodemos que você, doutor da lei, não conhece as leis do mundo, como poderia conhecer as leis do reino dos céus? Mostrando que para se voltar, teria que nascer de novo. E aí Nicodemos perguntava, como pode um homem velho voltar de novo? E ele não compreendia que aquele homem velho morria o corpo e o espírito imortal voltaria no embrião, e da água viríamos e na água nasceríamos, que era justamente o fluido líquido amniótico. Mas a ciência da época não compreendia, e hoje nós temos essa clareza, e aí o Espiritismo chega. Ele chega na Terra para trazer a terceira revelação, e que ali, com aquele feito desse grandioso livro, que a segunda edição foi publicada posteriormente, com 1019 perguntas, mais precisamente são 1018, porque dentro das 1019 ele pulou Kardec por algum motivo, uma das questões, então são 1018 respostas e 1018 perguntas, começando com o que é Deus, e que todos aqui presentes deveriam se debruçar por essa obra magistral que dá início na Terra à codificação do Espiritismo, ou melhor, a doutrina dos Espíritos, não de Kardec. Kardec apenas, ou melhor, apenas entre aspas, um trabalho hercúleo de codificar, de mapear, de entrevistar, de ouvir pessoas médias das mais variadas faixas etárias, como as irmãs do Faux, as meninas que trabalhavam, as irmãs Fox, que começou lá em Huddersfield e que trouxe contribuições com as batidas de tipologia e que pensava-se que era um fenômeno que não tinha uma consciência por trás. Depois descobriu-se que tinha um morto que morreu naquela casa que estava dando comandos. Nós vamos evoluindo no processo investigatório, e Kardec ele faz o trabalho de sistematizar esse saber, de trazer para nós outros um livro que é um marco, e que muitos aqui não vão ler, passarão no Espiritismo 30 anos, 20 anos, 40 anos, e não tem o mínimo de cuidado, eu diria cuidado com ele, com Kardec, que fez um trabalho quando não tinha nem luz elétrica. Recomendo que vocês leiam, vejam o filme Kardec, já está no Netflix. Eu vi no cinema, me emocionei, chorei com minha esposa, e ela, por que você chora? Eu choro vendo a minha pequenez, a minha insignificância diante de um ser desse jaez, e que com todos os recursos precários da época, passando por cima de sua própria condição de cientista, sendo execrado na academia da época de Paris, saindo da escola porque não contemplava que a religião pudesse intervir na educação, quando as pessoas pediam que fossem feitas orações, um estado, claro, que permeado pelo catolicismo, e ele se recusava àquilo, e ele pede a sua aposentadoria, se afasta e começa a dar banca, ensinando as crianças em casa, como ele era um estudioso, para gerar a sua receita. Mas a sua esposa Amélie Baudet, ela podia suprir ele, porque tinha recursos que mantinha ele, por enquanto, se sustentando. E naquele movimento, ele vai mesmo assim, passa por cima de todo esse orgulho, toda essa
possível inserção social que tinha. O nome dele, como Hippolyte Léon Denis Rivaio, era um nome de conceituação na França, como pedagogo que era, e no entanto ele abre mão desse nome e publica o Livro dos Espíritos. E essa publicação dá um pseudônimo de Allan Kardec, quando ele adota o nome do druida que foi quando viveu em outra vida, e assim adota por recomendações dos espíritos que participavam daquelas mensagens que chegavam, e ele traz assim a doutrina dos espíritos para esse planeta de provas e expiações que nós vivemos. E assim vocês, o cuidado mínimo que eu peço, leiam esse livro, porque eu sei que vocês poucos lerão as 22 obras publicadas por ele. A gente esquece. Kardec não só nos trouxe o Pentateuco, que se inicia no Livro dos Espíritos, e que aqui dentro desse livro nós temos em tese, ou melhor, em síntese, nos livros primeiro, a origem do livro A Gênese, que é das causas primeira, que foi publicado em 1868, o livro A Gênese, que vocês não vão ler, e no livro segundo, que é do mundo espírita ou dos espíritos, para ser mais preciso, do mundo espírita, o livro Mundo Espírita ou dos Espíritos, falei certo, vai sair dali o Livro dos Médiuns, que vocês também não vão ler. Vão participar de mediúnica, vão participar de passe, vão ser magnetizadores e não vão ler. É um livro muito cheio de letra, não tem uma gravura, não tem uma figura. Eu vou ficar lendo um livro desse. Nós fazemos eu só provoco, isso é uma provocação. Então vocês não vão ler o Livro dos Médiuns, eu sei que uns ou outros para avisar que temos estudos. Isso, sistematizados. Então a gente fala isso porque eu sei que passam na casas espíritas, como o meu amigo falou, vem para a doutrinária, que é um momento de incitar vocês, provocar vocês para aprofundar o estudo. Mas a gente fica como os católicos, seria uma crítica aos nossos irmãos católicos e os protestantes. São aquelas pessoas que vão à missa no domingo para se compensar de que foi lá e fez o seu ritual semanal. Assim estamos fazendo nas casas espíritas. Vimos a casa espírita, vimos a doutrinária e vazamos. E vamos viver no mundo sem nos interessarmos no aprofundamento, porque o espiritismo é uma doutrina de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de autotransformação, para que nós possamos alcançar a autoiluminação. Então o livro segundo, que originou o Livro dos Médiuns, que vocês também não vão ler, mas que vocês já sabendo disso, que tem grupos de estudos que propiciam um aprofundamento na obra, mas vocês individualmente poucos vão ler. Então, como não lerão, vocês lendo o Livro dos Espíritos terão acesso, em tese, ao Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. E esse livro chega para trazer o tratado de metapsíquica, de parapsicologia, um dos mais aprofundados estudos da mediunidade. E ali você tem todo o material para transitar no mundo dos fenômenos mediúnicos com mais segurança, porque numa ciência que cada um de vocês tem a formação acadêmica que porventura tenham, teve que estudar os tratados, teve que se debruçar nos grandes livros, nas grandes obras, para se tornar um bom profissional nas áreas de escolha que vocês fizeram. Como é que no Espiritismo, que não é uma religião estrita, é uma ciência filosófica com repercussões morais, nós não temos o cuidado de estudarmos aquilo que deu a base científica e filosófica da nossa doutrina que professamos? Não consigo conceber isso. Então, o livro terceiro, dentro desse Livro dos Espíritos também, que vocês provavelmente lerão, esse daí eu amenizo, é as leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no livro terceiro, vocês terão ali a origem das leis morais, que na publicação feita como Evangelho segundo o Espiritismo, vocês poderão, claro, fazendo em casa, que todos, claro, obviamente devem fazer o culto do Evangelho no lar, que é uma recomendação para que vocês possam trazer Jesus numa noite apenas, durante 20, 30 minutos, sentando com seus filhos, com suas famílias, com seus pares, nas suas casas, nos seus lares, a possibilidade de falar sobre o Cristo, falar sobre o Evangelho, falar sobre a imortalidade da alma, trazer esperança para dentro do seu lar de que ninguém morre, de que há mundos habitados além da terra e de que a comunicação entre os dois mundos é possível. O Espiritismo mostrou que essa possibilidade existe e é real, e assim vocês trazerem também uma paz ao seu lar, fazendo uma imunização do ambiente doméstico, onde vocês poderão naquele momento acender uma luz no prédio, na casa, na rua, e essa luz acesa iluminar consciências que estão obnubiladas, embotadas e que estão vivendo nessa vida do consumismo, da consumolatria, da sexolatria, do individualismo, do hedonismo, do egoísmo, do consumismo, todos os ismos que nos tiram do espiritualismo, da espiritualidade,
do altruísmo, daquelas virtudes que o Evangelho nos proporciona, nos faz acessar. Então, esse livro terceiro, portanto, que vocês devem ler, eu sei que vocês leem, muitos espíritas leem o Evangelho, vai ser originado do livro terceiro. E o livro quarto, que vai falar das penas e consolações, que vai dar origem ao livro dos Céu e Inferno, o Evangelho publicado em 1864. Então, 57 sai o livro dos Espíritos, 61 o livro dos Médios, 64 sai o Evangelho, 65 sai o Céu e Inferno. E aí, ele sai desse livro quarto do livro dos Espíritos. E a Gênesis saiu do livro primeiro, que foi publicado em 1868. Assim, vocês têm o Pentateuco. Mas, Flávio, só como é que você falou 22 livros? Você tem Obras Póstumas, que foi escrito por quem? Por Kardec. Mas quem publicou? As pessoas que sucederam. Mas foi ele quem escreveu. E ali ele publica também, na verdade, os seus sucessores publicam no livro Obras Póstumas. Só que ele começou também a escrever uma revista desde 1858, a revista chamada Revista de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita. Quantos volumes? 22 volumes, publicados durante 12 anos, ininterruptamente, cada volume mensalmente. Você tem 12 meses, com um exemplar por mês, fazendo a Revista Espírita. Também ninguém vai ler. Esse claramente ninguém vai ler mesmo, porque é um calhamaço de livros assim, de uma profundidade incrível. E a gente que estuda a doutrina é difícil ler, que dirá vocês que só querem frequentar a doutrinária, vir aqui, tomar um passezinho, aí faz um negócio de uma caridadezinha e vaza. Estudar, para que estudar? Mergulhar profundamente no ser profundo que somos, isso requer um esforço, uma vontade firme, para a transformação moral que a humanidade precisará viver. Então a Revista Espírita sai com 22 volumes, com 12 volumes, e assim somando-se 12 com 5, 17, com Obras Póstumas 18, mas tem um livro pequeno, fininho, que vocês poderiam ler. O que é o Espiritismo? Que faz esse ano 160 anos de publicação, quando Kardec publica ele em 1859. Olha que trabalho hercúleo desse ser chamado Allan Kardec. Ele teve esse trabalho muito de grande feito, de grande magnitude, para que deixasse para a Terra um legado. E nós outros que militamos, estudiosos de outras doutrinas, leem essas obras, porque querem entender um pouco. A gente que milita no Espiritismo, que vive o Espiritismo, que está aqui no dia a dia, no embate, conversando com espíritos, com entidades, não é capaz de ler que é o livro dos Espíritos. É uma vergonha. Por que isso acontece? Porque acontece que a média de livros lidos no Brasil é de 3 a 4 livros por ano, incluindo os livros didáticos e paradidáticos, ou seja, o livro que aquele menino tem a obrigação. Como é seu nome, meu tio? Raul. Como é seu nome? Raul, você tem livros que são obrigatórios na escola que você tem que ler ou não? Tem. Então esses livros obrigatórios que o menino lê de forma coercitiva, porque é verdade que alguns espíritos têm vocação para leitura, outros não têm. Então é necessário que no início se imprima isso ou se imponha isso, para que ele ganhe o hábito da leitura. Ele vai estar incluindo ali 3 a 4 livros no ano que a gente lê. A média, não significa todos os brasileiros, somos 200 e poucos milhões de brasileiros, uma média de 3 a 4 livros lidos por ano. A França, quando caiu as estatísticas de 15 a 16 livros por ano, que eles leem, os franceses, 15 a 16 por ano, o Ministério da Educação ficou preocupado e fez uma revisão do que estava acontecendo, porque caiu para 14. Saiu de 15 a 16, diminuiu para 14. Ficou preocupado. A gente lê 4. Eu, graças a Deus, esse ano estava fazendo estatística, isso não quer dizer nada, porque ler também não significa que você vive aquilo que lê. Mas o primeiro passo para vocês evoluírem moralmente é a evolução intelectual. Está lá na codificação. A evolução intelectual antecede a evolução moral. Então, as duas caminham, as duas asas do intelecto e da moral. Se você evoluir intelectualmente, tudo bem, mas a moral fica onde? Haja visto que nós temos no cenário nacional pessoas que são eruditos, doutores, PhDs e moralmente comprometidos com a lei, que é a lei moral divina, a ética universal que o Cristo nos deixou. Então eu estou dizendo isso pela importância de vocês não ficarem com o que eu estou dizendo. O que eu digo é da minha interpretação, tem as minhas próprias limitações, tem todo o movimento que pode estar interferindo, com interferência de entidades que querem me tumultuar meu pensamento. Então como seria vocês irem para o espaço de mergulhar naquilo que eu estou dizendo, e pelo menos nas doutrinárias que são feitas, como a de hoje, que é a influência dos espíritos no mundo corporal,
que está lá. Aí vocês começam no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal, que foi o tema que a Iracema querida me pediu que falasse. Eu já estou dizendo isso tudo porque eu já estou falando de como tudo isso surge. Intervenção dos espíritos no mundo corporal, capítulo 9. Ah, Flávio, vai lá, aproveita o dia da doutrinária e vai ler aquilo que o palestrante trouxe na codificação, nas obras subsidiárias, nos livros de Emmanuel, nos livros de Joana, de Manuel Filomeno, nos livros de André Luiz, tantas obras magníficas que a gente tem na doutrina e a gente não lê nada. Eu já cheguei a 12 livros esse ano, eu quero chegar no final, esse ano, 20 livros lidos. Quando eu olho André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, nosso diretor-presidente, para mim uma referência intelectual, eu estou lá com ele há 19 anos, na FEB, na Sociedade Olo, eu sou membro da Sociedade Olo, faço parte lá com ele toda segunda-feira. Ele já leu 5.800 livros, numa encarnação. Eu falei, Peixinho, eu vou passar 30 encarnações, eu não leio isso. Uma encarnação, o cara leu 5.800 livros, está com 65 anos de idade. Eu fiz essa estatística tem uns 15 anos atrás. Quando eu perguntei quantos livros você leu, ele 5.600. Eu fico repetindo esse número, eu mesmo ajustei, porque de outra vez eu disse, Peixinho, você leu 5.600, mas você perguntou isso com o tempo, há 15 anos. Já passei disso aí, deve ter 6.000 livros lidos. Ou seja, que vergonha pra gente que passa a encarnação inteira não lê 10 livros. Isso é uma vergonha. Nosso país que não estuda, o país que não lê, é um país que fica à mercê de pessoas que são manipuladores da consciência dos incautos, daqueles que não têm consciência para poder nem eleger, nem votar, nem decidir, nem escolher. Então a leitura, gente, é um sermão, e que eu trago isso porque Kardec era um homem de ciência e nos trouxe essa possibilidade. A doutrina espírita é uma doutrina de leitura também, mas de vivência do amor do Cristo na prática. Mas você consegue ser melhor cristão lendo as obras de Kardec, porque você vai entender do que é que nós viemos, de onde viemos, para onde vamos, por que nascemos, por que morremos, por que sofremos, por que a dor, por que pessoas nascem paraplégicas, por que outros nascem cegos, por que outros nascem surdos, e por que ficamos nesse movimento de sucessivas vidas para chegar aonde. Todas essas perguntas estão na codificação. Você tem resposta para tudo. Então, eu recomendo que leiam. E a minha estatística que eu trago para poder... Eu estou fazendo essa abertura para homenagear Kardec. Essa parte que eu fiz na nossa exposição é em homenagem a esse grande homem que passou na Terra. E que vocês saiam daqui que lê o livro. Eu ficarei muito feliz. Já consegui isso em alguns centros, na Casa do Caminho, na Irmã Sheila. Claro que a estatística lá são 500 pessoas, 400 pessoas. Então se um leu lá, aqui se lê meio... porque aqui é muito menos pessoas, eu vou ficar feliz também. Mas se você sair, como chegou para mim, Flávio, você falou tanto naquele dia que eu já estou lendo o livro dos Espíritos, estou na pergunta 700. Eu digo, uau, que maravilha aquele livro, Flávio. Eu digo, pois é, por que perdeu tanto tempo, né, meu irmão? Precisou de um sermão daquele. Agora eu estou começando a querer devorar toda a codificação. Comece pelo começo. É uma campanha da Federação Espírita Brasileira. Vamos começar pelo começo. Ao invés de ficar lendo as obras subsidiárias primeiro, não é contra que vocês leiam. Aí vai ler fulano, vai ler Beltrano, médio cicrano, vai ler fulana que publicou um livro que pode ser completamente fora do conteúdo doutrinário, apócrifo, com induções de coisas negativas para fazer vocês sintonizarem com coisas que são pessimistas, porque não tem base. Como é que eu vou estudar a publicação que veio depois se eu não conseguir estudar a base, que é a codificação, o Pentateuco, ou pelo menos o Livro dos Espíritos, que dá norte a vocês, para vocês se debruçarem para as obras e ter um parâmetro de análise. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive cuidado, sabendo que são 1.018 perguntas. Com 1.018 perguntas, são 365 dias no ano. 365 dias no ano. Eu fiz uma média que em 3 anos, se vocês lerem uma pergunta por dia, uma, quem me lê, eu estou bem otimista, tá bom. Aí vocês começam hoje, ao invés de ficar vendo o jornal, a novela, vocês pegam, ou melhor, veja a novela, não é bom? Passa o tempo. Jornal Nacional, aí vem a notícia, as repetições. Porque, gente, para a gente poder dar errado na vida, tem que ter muita disciplina. Para dar certo é a mesma coisa. Para vocês darem errado numa relação, ou numa vida de profissão, de que for, você teve que ter muita disciplina, perdendo tempo com fofoca, vendo notícia que não acrescenta, olhando novela, todas as séries, as sessões da tarde, vendo a novela, vale a pena ver de novo, que vocês já viram. É muito tempo dedicado a uma disciplina para poder fazer a vida dar errado. Mas para dar certo também precisa disciplina para você fazer com que a vida, você organize o tempo. Eu quero acordar de manhã lendo uma obra, eu vou dormir, tenho que ler com a outra, eu tenho que ler no mínimo 20 minutos por dia. Eu não faço um dia sem ler meia hora, não tem como.
Se eu entrar no banheiro e não tiver um livro, eu morro. Eu pego a bula, eu pego o shampoo, eu vou ler o shampoo, que eu estou lá no vaso, eu tenho que ler uma coisa, meu Deus. Eu não consigo, eu tenho que ter um conteúdo para acrescentar na minha vida, mas eu deixo uma banca de revistas, revista do Reformador, revistas espíritas, que eu já sinto e já pego. Porque caso eu vá correndo para o banheiro, eu não fico lá fazendo minhas necessidades número 2, perdendo tempo, adivagando, pensando que eu vou tomar café, e o trânsito, e o buzu hoje, como é que eu vou chegar no trabalho? Meu Deus, não, vou ocupar minha mente já de manhã cedo com coisas edificantes. Aí lê uma passagem do livro Pão Nosso, já lê uma passagem do livro que Fonte Viva, esses livros são uma página apenas, e vocês se inundam. Vocês leram episódios diários de Joana de Anjos, de Valdo Franco, uma páginazinha rapidinha, ao amanhecer. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer é divina oportunidade que não pode nem deve desconsiderar. Eu já estou de cabeça, porque foram anos entrando no carro para trabalhar, ao invés de ficar vendo notícia, Band News, Metrópole, tudo bem, tudo isso é válido, mas vocês ficam disciplinadamente ouvindo isso a vida inteira. Não são capazes de colocar nada edificante. Você tem pendrive que você pode botar, ouvir a obra toda no nosso lar, pode ouvir a 2.000 anos todo no pendrive, pode ouvir a obra toda 50 anos depois, pode ouvir Memórias do Suicídio todo. Tantas obras no celular, vocês entram no carro e ficam lá de bobeira, no trânsito, brigando, se dispondo. Não, eu não perco tempo. Já boto minhas doutrinárias, minhas palestras de Flávio Santos, palestras de Divaldo, palestra de Rossandro Klinger, Haroldo Dutra, Alberto Almeida. Eu vou me secando para ver se fica alguma coisa de bom para eu aproveitar meu tempo na terra. Ficar nesse espaço de parecendo um monte de gente embetada, transitando no mundo. O que eu vim fazer aqui mesmo? É um parque de diversão à terra? Aqui é um quê? A gente está aqui para quê? Para aprender, para evoluir, para estudar. É um educandário. O que é que nós estamos fazendo com isso? Então, com uma pergunta por dia, vocês vão ter as interferências desses espíritos que fazem com que vocês tenham sono. E quando vai ler um livro, uma forma incrível. Ver novela não me dá sono, mas abrir o livro, eu vou embora. Não consegue. Meu Deus. A primeira pergunta, eu falo, é um livro tão lindo, mas assim, Ave Maria, eu estou lá, livro primeiro, é muita letra, eu sei, é isso. A única gravura que tem é os prolegômenos que tem aqui na carreira, que tem isso. Divaldo fala isso, Divaldo diz isso. Quando eu comecei a ler o livro dos Espíritos, aquele livro grosso, eu falei assim, nossa, não tem uma gravura. E o Espírito Viana de Carvalho pedindo que ele lesse, aqui abre um parêntese, veja um filme, Divaldo, O Mensageiro da Paz, lindo, simples e lindo. Eu vi no lançamento, junto com ele, lá no Shopping Bar, 4 salas, ele estava em uma sala, eu estava em outra, nós pudemos viver essa experiência, eu chorei, eu sorri, me diverti, e coisas de pouco custo, não é aqueles cinemas hollywoodianos não, mas a mensagem do Cristo está lá embutida, na ação dele, da prevenção, do suicídio, mostrando como você não vale a pena matar o corpo, porque ninguém morre. Nós estamos saindo do Setembro Amarelo, mas é possível falar sobre isso dentro do tema de influência dos espíritos no nosso mundo corporal. Quantos de nós abrimos brechas psíquicas para sintonizar com entidades que são cobradores evolutivos, que ficam na espreita de um vacilo nosso? Eu tenho muitos que ficam no meu campo me atormentando, só que eu ainda sou um pouco atormentado consciente. O pior são pessoas atormentadas que não têm consciência de que está sendo atormentado, vai vivendo. Eu já tenho uma consciência de que consciências externas a mim tentam me incitar a viver o básico da vida. Todo crescimento gera um incômodo com aqueles que estão na retaguarda. Haja visto que com os nossos próprios parentes encarnados, não podemos ir longe no sentido de espíritos. Eu, quando tive a minha mudança há 23 anos atrás, quando eu entrei na Corbem, Casa Geração Bezerra de Menezes, eu entrei depois de grande, minha família espírita através de mim, eu chamei todos para serem, eles simplesmente começaram a ficar, você está fanático, você está fundamentalista, o que é isso? Você só sai sendo espírita. Na segunda, grupo de estudo, na quarta, eu sou voluntário na livraria, na sexta, grupo de estudo fase 1, no sábado, sopa. E o obsessor não quer ficar perto de gente que só está trabalhando assim, porque o obsessor, gente, ou seja, cobrador evolutivo, a gente não diz obsessor, que é uma forma pejorativa. Os nossos cobradores evolutivos não são cobradores evolutivos, eles são, na verdade, irmãos nossos que têm um trabalho muito pouco, ele basta trabalhar 1 hora. O Haroldo Dutra está dizendo isso. Como assim? Espírito que cobra evolutivamente a gente trabalha 1 hora e descansa 23. Eles acordam 9h30 da manhã, 10 horas da manhã.
dorme a noite toda, fica lá. Bastou você chegar, acordou Flávio, beleza. Ele vai me ouvir e sobra assim: diga à sua esposa que ela só sabe ficar cuidando de rosa no deserto, não quer fazer outra coisa na vida, a não ser cuidar de cachorro. Aí ele citou isso, ele: poxa, Daisy, você só fica nisso agora, cuidando de rosa do deserto e só sabe. Aí começou, ele vai descansa, já começou o inferno. Ah, você não sabe o que eu faço, trabalho doméstico, você não sabe como é. Aí ele já vai e volta de novo para dormir de novo, para descansar. Ele trabalha 1 hora por dia. Basta dar uma informação, a interferência no mundo corporal é tão tranquila que bastou isso. O pé de ouvido de Flávio, de manhã cedo acordou, você não leu nada, você não se muniu de uma proteção, vai acordando, pulando da cama, como muitos, já acorda, já vê o celular, o WhatsApp. Que pode? Aí minha esposa quer fazer isso comigo, eu digo: não faço comigo. Você funciona de manhã assim, eu não funciono desse jeito. Venho aqui. Então pule da cama, você vai lá, ela fica quietinha, não abre a porta, porque eu vou acordar no meu processo. Eu acordo, faço minha oração, faço meus processos de meditação, vou pro meu banheiro, leio minhas obras. Eu não tenho nada para fazer no vaso, mas é só para ficar concentrado, porque no vaso você se concentra. Aí você fica quietinho, não tem mais nada, não tem nem vontade, porque fora do vaso é um habitáculo. Vocês estão rindo porque muitos de vocês vivem isso, eu sei. O banheiro é um habitáculo onde ninguém incomoda você. Você fica lá quietinho, aí ninguém abre, aí você pode ler, fica à vontade. Quando sai do banheiro, começa o tormento. Você não vai, o cachorro, você quer, o pessoal ligou, os pacientes, você vai atender, fulano disse que não vai atender hoje. Peraí, que agonia é essa? De manhã cedo. Aí você só acorda, aí acordou agora, volta a mudar tudo. Aí sopra, aí interferência no corporal. Forte de guerra, você só fica cuidando de rosa do deserto. Você só quer cuidar de rosa do deserto. E fica só cuidando dos cachorros, tem muita coisa pra fazer, eu tenho palestra hoje. Você não sabe o que é fazer palestra? Aí começa, você pensa também que vida de dor de casa é fácil? Aí começa o tumulto, aí você olha, que fácil. Se recue, deita de novo e vai dormir. Só você voltar com um mês. É um trabalho de 1 hora que tumultuou a vida do casal durante 1 mês. Ele só precisa voltar daqui a 1 mês, que aquele tumulto vai gerando o dia todo, aí você dorme um de mal com o outro, e aí os benfeitores é que trabalham 12 horas por dia ou mais, porque eles tentam equacionar, influenciando a gente a não sintonizar com aquilo que foi feito. O obsessor trabalha 1 hora, ou cobrador evolutivo, melhor, porque é pejorativo dizer obsessor. Então, cobradores evolutivos que caminharam conosco, ficaram com animosidade, tiveram raiva em algum momento, e aí o momento ficou na mágoa, no ressentimento, preso nisso, e aí hoje querem tumultuar a nossa vida, mas eles estão presos ao sentimento de revolta, de vontade de forra, de competição. Então aí o benfeitor vai para outro espaço, vai tentar ficar 12 horas, tentando voltar à harmonia do lar. Porque a gente faz o evangelho no domingo de noite. Não é possível, a gente não sustenta, eu e ela, um exemplo. Eu adoro naquela energia de Cristo na casa, mas esse dia já é um inferno desse. Então o problema está em cada um de nós, a vigilância que nós não temos. E mantemos abertas as nossas sintonias, porque tudo é pensamento, é frequência, a esse campo de exigências, de pessimismo, de cobranças, de competição. E a gente não se previne nos imunizando com a leitura. É edificante, já dá uma certa proteção. Quando você amanhece o dia, serenidade, né? Com aquela oração que fala assim: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, meu pediste a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, manso, compreensivo e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e não ver senão bem cada um. Guarda minha língua de toda maldade, guarda meu ouvido de toda calúnia. Aí tem um final que eu esqueci, então, que eu fui pegar. E aí você faz essa oração, você já cria um campo psíquico de proteção para as interferências externas. Não vai garantir o dia inteiro, mas você sai, continua vibrando. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Eu não vou entrar na faixa, isso é interno. Vai bater a raiva. Você está ali no embate com o pai, com a mãe, com o filho, ele vai lhe fustigar. Lembre-se que tem as influências daqueles desafetos que estão com vocês, dormindo no mesmo lar, às vezes dorme do lado da cama, só espera você pular para começar a atuar. E ela trabalha como ele disse, 1 hora de trabalho, ele já resolve o trabalho dele e volta de novo. E aí os benfeitores entram. Nós não estamos desamparados. Nós temos nossos parceiros invisíveis, amigos que nos amam e que vieram para ficar conosco, nos ajudando a fazer a travessia. Só que a gente não sintoniza com eles. A gente não sintoniza. Eles falam: Flávio, não, cara, você fez ontem o evangelho, você saiu do centro ontem, falou sobre tantas coisas bonitas, já sintonizou aqui na rua, aí você vai para o carro, alguém lhe dá uma fechada, você já acessa o animal que está reprimido dentro de vocês. Todos nós temos o anjo e o demônio nessa visão maniqueísta, dualista, de bem e mal. Quem é que eu estou cultivando?
Quem é que eu estou alimentando? Quem é que eu estou nutrindo? Aquele que você dá mais guarida é aquele que vai prevalecer. Se você entra no espaço de entrar no carro, já bota uma música de meditação, você já coloca uma palestra edificante, você está criando uma ambiência psíquica, uma psicosfera de proteção para que essa influência dos espíritos no mundo corporal se dê em menor grau. Lá na questão do Livro dos Espíritos, na 459, tem aquela clássica pergunta, né? Que todos os espíritos, palestrantes e expositores citam. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Qual é a resposta? Ele não só influi, como muitas vezes são eles que vos dirigem. Mais precisamente, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós somos dirigidos por quê? Não porque eles são, nós somos teleguiados, é porque nós temos predisposições, tendências que nos abrem porta para que seja um prato cheio, para que as entidades cobradoras evolutivas encontrem o manancial que eles precisam para fazer com que nós façamos o mergulho para o menos, ao invés de irmos para o mais. Então, com o mês de combate ao suicídio, eu falei que eu comprometeria-me com isso por todas as palestras, independente do Setembro Amarelo. A gente tem aí uma estatística avassaladora. A cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se mata. 800 mil pessoas se mataram no ano que a OMS fez o estudo, foi 2012, o relatório publicado em 2014. 800 mil pessoas. Morreu mais gente do que mortes por AIDS e morte por combates de guerras naquele ano. Até 2020, eu falava isso desde 2014, 2013, que a OMS diria que até 2020 a depressão seria a segunda maior causa de incapacitação para o trabalho e para o sistema de saúde como um todo. Nós estamos há 7 meses, ou melhor, 5 meses, salvo engano, para chegar em 2020. Está tão perto de nós outros e a gente não se atenta para isso. Ela dizia que até 2025 o suicídio será a primeira causa de morte, que será maior do que as mortes por acidente de carro, as mortes por câncer, por doenças cardiovasculares. Olha que gravidade é o suicídio. E a gente entende que o suicídio é multifatorial, tem várias causas, mas uma das maiores causas de suicídio é a depressão. De cada 9 pessoas, 30% dos depressivos intentam contra a própria vida, atentam melhor contra a própria vida, o autocídio ou o suicídio. Nós temos uma estatística avassaladora que diz que cada 10 pessoas numa amostra, 3 tiveram depressão, 3 vão ter, 3 têm, 3 tiveram, 3 vão ter, e um que não tem termina tendo, que é tanto depressivo junto que não sobrevive. Porque você tem 3 que vão ser, 3 que foram e 3 que estão. Então é muito grave. E o que é que está por trás disso? Essa doença da alma. A depressão é uma síndrome que deve ser feita uma abordagem complexa sobre ela, com as medicações devidas no momento certo, com a psicoterapia, com as terapias integrativas, com o passe na casa espírita, com as leituras edificantes, com a atividade física. Ela é multifatorial e também tem multiformas de abordar o processo depressivo. A gente não atenta para isso. O Evangelho é um grande roteiro seguro como preventivo da depressão. Muitos de nós que deprimimos são complexos da culpa. E aí a culpa abre brecha para quê? Para que as entidades sintonizem com o campo de emanação, de culpabilização, que é um grande complexo que todos nós temos. A culpa do delito que você praticou, que você praticou, que eu pratiquei. E eu pratiquei muitos delitos nessa vida e em outras. Só que os das outras está sob o véu do esquecimento. Mas eu, quando durmo, eu entro em contato com essa realidade e posso ser conectado com as entidades que são os cobradores que me perseguem. E como é que eu faço para me proteger quando eu vou para o sono? Será que eu paro ou eu deito como um chumbo e arreio na cama? Acabo de ver programas de violência, notícias que contaminam o nosso psiquismo e ali acabando, deita. Não tem o mínimo cuidado de elevar o pensamento ao alto e pedir a Deus: ó Senhor, estou indo para o sono, posso não acordar amanhã, protege-me de mim mesmo. Eu peço assim, não peço que me proteja dos outros, protege-me de mim mesmo, das minhas imperfeições, das minhas mazelas, de todas as tendências que eu reprimo durante o dia, da minha violência, da minha concupiscência, da minha lascívia, de todas as mazelas, e faz com que eu sintonize com o homem novo que está surgindo, com as virtudes que estão brotando, me leva para os lugares de trabalho, que eu possa ser contribuição numa comunidade, numa colônia. Aí você entra no outro campo de energia psíquica. E elevando o pensamento, silenciando em uma oração, você pode entrar no sono e aí talvez se desdobrar e ser levado pelo seu benfeitor. Vamos, Flavinho, para o trabalho. Mas às vezes, se você não deita desse jeito, deitou, ele está do lado, influenciando o mundo corporal, lhe vendo: oh,
ele não sintonizou comigo, sintonizou com o outro do bar, vai pra cachaça. Porque tem pessoas que bebem durante o dia e bebem durante a noite. Ou então reprime a energia durante o dia e vão viver durante a noite. Aí pega o outro, não, meu brother, você vai ficar negócio de colônia? Por aqui. Tem um barzinho aqui perto, tem um monte de gente tomando cachaça essa hora. Aí vai lá, conecta e fica lá, quebrando, vai embaixo, lá em cima. Não tem nada contra isso não. A gente tem a tendência a vibrar nisso, a ficar sintonizado com o que é mais primitivo. Não temos o costume de sintonizar com o que é mais elevado. Mas a gente precisa acordar para isso. Não podemos ficar na terra brincando o tempo todo, nos divertindo. A vida é uma grande festa, é uma celebração. Deve ser uma diversão viver. Eu amo a vida, amo. Mas viver na vida com mais discernimento, com mais consciência, escolhendo de coisas que nos tragam para o mais, não nos aprisione no menos. Então, quando nós estamos na culpa, no complexo da culpa, o campo de abertura psíquica para as influências externas é de grande relevância. E essa relevância se dá não pelos cobradores, pela nossa insistência em manter o padrão naquele nível. E aí não entendemos por quê. Por quê, Flávio? Porque a gente é totalmente vocacionado a sair do centro e de repente aqui em casa esbravejo. Eu falo de mim mesmo, falo de mim. Quantas vezes eu venho da FEEB, eu estou na ULI, na Universidade Livre do Espírito, com a Adenal lá na Harmonia, no 55, estou na FEEB há 19 anos, com o Peixinho, que para mim é uma referência, com a Leonora, minha querida Leonora, irmã de Peixinho, e que estuda as obras de Joana, medita, e a gente sai às vezes assim, e uma coisinha que a esposa, que o que mais é o nosso laboratório é o marido, é a mulher, é o filho, é o irmão, é ali dentro de casa que a gente vai exercitar o evangelho, a tolerância, a paciência, a indulgência, ela com ele ali, mãe e filho, fala uma coisa, já dá rusga, aí ele dá uma rusga, aí não, é óbvio, tem os embates aí de espíritos às vezes que vêm de longas vidas, tentando se reconciliar, e vem como mãe, como filho, para ver se consegue conectar com o amor do Cristo. Às vezes são algoz dela, ou ela dele, eu de minha mulher, minha esposa, aí sai da FEEB, totalmente vocacionado, com aquela energia, entra no carro, baixa uma palavra da esposa, que é isso? Viu o cão? Aí eu fico, meu Deus, 23 anos no Espiritismo, estudando, fazendo palestra, pra você, que nível evolutivo, eu fico imaginando como é que tá lá fora. Um povo que não teria acesso a isso, é completamente o efeito das pessoas. Nós vivemos assim, sendo um efeito externo de pessoas externas, que é você que está aqui na minha vista, que eu estou vendo. A gente é o efeito do outro. Um diz uma coisa, você fica de mimimi. Ah, magoei. Deixa, eu vou deixar você me controlar, ela me controlar, ela me controlar. O responsável pelas escolhas que faço não é o outro, sou eu. O outro, a gente não tem controle com o que fazem conosco, mas nós temos o controle do que fazemos com aquilo que fazem conosco. Se me fazem o mal está dele. Eu não preciso compactuar e alinhar com aquilo. Eu não resisto, nem reajo, nem alinho, nem concordo. Eu fico, é interessante o ponto de vista que você tem esse ponto de vista, meu irmão. É um interessante ponto de vista, porque é apenas um ponto de vista sobre um ponto. Cada pessoa tem um ponto de vista sobre a realidade. Fica brigando, Bahia, Vitória, novela das roupas, um monte de coisa que a gente se perde. E eu me incluo, gente. Eu estou falando de um lugar de quem está dando exemplo, de quem vive isso. Num nível menor em algumas coisas que são mais corriqueiras, mas em outros níveis que eu percebo, nossa, aí eu vou para casa com minha esposa, já desentendendo com ela, eu a amo profundamente, sou grato a ela. Aí o que eu faço? Para você saber o grau de amor que você tem por uma pessoa, para não tomar uma decisão, uma rusga, espere dormir. Se você vê dormindo, como eu vejo ela dormindo, eu fico, oh, meu Deus, podia dormir o dia inteiro. Eu assim para ela, eu vejo assim, ela dormiu um anjo dormindo. Eu digo, oh, Deus, como eu te amo, amor. E fica assim, eu durmo depois dela às vezes, né? Aí eu subo e assim, se você olhar para seu cônjuge e não tiver esse sentimento trotando, o bicho está pegando. Porque eu sei que no dia a dia é difícil, na animosidade, no embate diário, você ter esse nível de... mas não toma uma decisão, porque aí são os egos se confrontando, junto com você e o outro, os irmãos cobradores evolutivos na sua mente, tumultuando seu juízo, dizendo coisa, dizendo a outra que está na vigilância, aí junto uma confusão de pessoas encarnadas com desencarnados, como você já viu, você já está no oba-oba que não tem mais fim, já está sendo levado, aí você espera dormir. Se dormir, não no dia da briga, dias normais da vida, né? No dia da briga, não, você espera dormir no dia normal. Toda vez eu sinto isso, gente, é incrível, eu digo pra ela sério. Daisy, ou muitas vezes no dia a dia com você, eu tenho vontade de tampar a desgraça, não dá. Mas a vontade que tem é essa, dentro de mim
nem vou bater. Mas dentro de mim, a vontade de me dar um cascudo. Respiro fundo e não faço nada. Menina miséria, aí bota pra dentro. Aí pode até infartar, aí digo, ai, então nunca toma uma decisão nesse momento, que é a pior escolha que você pode fazer. Aí passa aquele negócio, uma hora depois eu tô de boa com ela, porque eu não guardo mágoa. É um momento, tá? Que vem, depois já passou. Aí quando vai dormir, que eu olho, eu digo, meu Deus, eu amo essa pessoa que tá aqui. Aí eu chego e fico assim, falando pra ela dormindo, né? Ô amor, seja mais boazinha, porque ela tá dormindo. Aí ela desdobra, você vai soprando pro nível. Essa é uma técnica de atuar no subconsciente. Você atua no nível subliminar. Espera dormir, fazer um filho que seja rebelde, uma esposa rebelde, marido. Ô meu amor, eu te amo. Eu fico falando assim, sozinho, no campo vibracional. Isso é uma técnica que vocês podem usar com os filhos que são em rebeldes. Você diz assim, eu te amo, você é um anjo. Você é uma paz de criança. Mantenha isso, que mamãe te ama. De dia que dá um beliscão naquele corno, o cascudo me toca. Porque é um espírito que está ali. É um espírito que foi às vezes um desafeto do passado, que volta como filho que está ali, né? Mãe e filho está ali bonitinho. Quando toca o terror, pode ser um capeta encarado. Pode ser um cão encarado. E aí que vem dos infernos e está do meu lado, meu filho. Eu digo, pô, meu filho, esse menino te ama. Tá no meu filho, é maravilhoso. Menino diabo. A gente às vezes tem isso, a gente é humano. A gente é humano. Isso é legítimo. O que você não vai dar é vazão a isso. Eu tenho a raiva é um sentimento que você pode canalizar. Você pode canalizar para o bem, canalizar para coisas de criação. Não pode ficar vibrando nisso o tempo todo. Então eu percebo, faça esse teste. Seus parceiros e parceiras, não fique na animosidade do dia que brigou. Um dia normal, deixe dormir primeiro. Vai, perceba. Olhe para aquele traste, entre aspas, ou aquela traste, e veja assim, nossa, não é que esse homem, esse traste? Se sentir isso por ele dormindo, porque dormindo, minha amiga, é o sentimento que brota. Não tem como você se perder com isso. Espere dormir. Olhe para a pessoa dormindo. Eu digo, Dezinha, você não podia passar o dia inteiro, 12 horas dormindo. Aí eu dormia e falava, dorme. Aí ela deitava e olhava para ela, ô meu anjinho, aí acorda. Porque assim fica mais fácil a convivência. A gente torna a coisa mais leve. Obviamente que não é possível. E vocês estão rindo que vive isso. Para finalizar, que o tempo já se vai, a gente entende então, com todo esse movimento de interferência da minha fala, tem perguntas lá, como a primeira que abre o capítulo, que diz, 456, os espíritos veem tudo que nós fazemos? Pelo que eu falei, veem tudo? Vai dizer, podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então ele vai se preocupar com aquelas pessoas que são importantes para ele se preocupar. Não significa que todos os espíritos aqui desencarnados estão vendo todos vocês. Eles veem aquele que tem uma frequência vibratória, que emite ondas e que faz com que, por sintonia, se aproxime. E essas aproximações podem ser proativas, positivas, pro mais, e pode ser sintonias que levem você pro menos. São pessoas que estão transitando no mundo e veem assim uma pessoa com um mau humor, com intolerância, com um nível de melancolia. Não é melancolia e tristeza que é depressão, mas a gente passa por tristezas e melancolias. Ele percebe o campo, irradiando aquela onda. Aí o espírito fala assim, ele não tem nenhuma cobrança com você. Ele não tem nenhum desafeto do passado. Por uma questão de afinidade, ela é tão tristinha, deixa eu me aproximar a ela. E aí conecta com ela e fica no campo dela. Ai, ela é tão melancólica. Eu pensei isso um dia, quando eu pensava o contrário. Acabou, né? 9 horas termina, né? 9 10, ótimo. Eu um dia lá em casa, a gente passou por necessidades financeiras, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, um momento da vida da gente, por privação, e a gente estava comendo muito ovo. Hoje ovo é moda. Hoje o carro do ovo, 30 ovos, 10 reais. Hoje fica chique. Eu como ovo de manhã e tarde e noite. Hoje o ovo não tem negócio de colesterol mais. Hoje eu como 6 ovos por dia. Mas naquela época, quem comia só ovo, o negócio está pegando. E tinha um cara onde eu morava, no conjunto que eu morava, eu não vou dizer o nome dele, que era um fofoqueiro retado do bar. E aí quando a gente descia para comprar ali, ó, Gabriel, meu pai Gabriel, né? Olha lá, Gabriel, ali, ó. Tá vendo ali? Scott XR3, na época, né, que tem aquele Scott conversível, mas só tá comendo moqueca de ovo. Porque ele era da quitanda e o cara tinha conta no da quitanda com carro zero, mas só comia ovo, porque não tinha dinheiro para comer. Pagando as prestações do carro, não sei o que. Ovo. Naquela época que o ovo, quem comia, é quem tava meio sem condição. Aí naquela época só ovo. E meu Deus, cadê meu bife? Meu frango? Que era
aqueles frangos, meu pai botava, coxa de galinha, bife naquelas pedaços de bife, uma coisa fartura, e veio a privação. Aí meu pai um dia, eu ficava assim, Edson tá comendo ovo. Eu e meu irmão falando, só tem ovo, ele ficava propalando isso. Um amigo meu médico, clarividente, chegou, Flavinho, para de ficar exaltando isso, porque você está atraindo tantas entidades para sua casa, que até o ovo que tem a nutrição ali, vocês estão perdendo, porque está sendo sugado. Os espíritos famintos estão sendo atraídos para sua mesa, e na hora que você está comendo o ovo, até o ovo não nutre vocês. Eu digo, nossa, eu falei, não pensei nisso. Você falando sobre privação, sobre escassez, sobre miséria, você atrai espíritos que vivem na escassez, na miséria e na privação. Esse é o entendimento da sintonia. Se você fala, esse ovo aqui é maravilhoso, que nutrição, que ovo maravilhoso, ovo lindo, que linda essa gema, tá amarelo, bonito, quanta nutrição pro meu corpo, estou bem nutrido. As entidades mortas à fome não vai colar naquilo ali, não, aquele ovo ali, ele não está na privação, mas entidades que vão nutrir mais ainda, fluidificar o ovo, dar um passo nesse ovo desse menino, e aí a gente vai comer aquilo e ficar muito mais nutrido. Só que a gente não sintoniza nisso. A gente vive na vida sintonizando com menos. E aí fica na melancolia, na raiva. Na mesma hora que você tem um ímpeto de raiva, é normal, nós somos humanos. Você pode reverter isso, tendo consciência. Poxa, fui tomado aqui por uma raiva. Ai meu Deus, eu sinto que tomei. Pode ser um irmão dos cobradores que está me incitando a olhar nela o que tem de mais negativo. Mas por quê? Na mesma hora que quem tem consciência faz assim, não fiz, não me culpo mesmo, sou humano, antes eu matava, pegava a espada e degolava. Hoje eu não faço isso, eu estou evoluindo? Estou. Se antes ela fizesse isso comigo, um exemplo, ou outro desafeto, um amigo assim, brigou no bar, centurião, romano, que fui, cortar o pescoço. Não tem cheiro mole. Não era Emmanuel, não era assim? Emmanuel foi problema de Sura, o próprio bisavô dele. Emmanuel pegava o desafeto político dele, ó, furava o olho. Paulo de Tarso foi Saulo de Tarso. Pegava todos os cristãos e, ó, apedrejava e matava na espada. E foi quem? Saulo. Por que Flavinho não pode também ter feito isso? Vocês ficam tudo calados assim, pô, miserável ele. Miserável não. Pegava a espada e olha os outros que fizeram. Saulo de Tarso, Emmanuel, que é o mentor de Chico, e outros que passaram pela história e que conseguiram se reconciliar com o próprio delito, pegando aquilo e promovendo e indo para o mais. Então isso é só um exemplo. Então a gente pegaria e fazia isso. Então se eu não faço, sintonizei com o mal, sintonizei com a raiva, ninguém está isento e fenso a isso. Mas ao mesmo tempo você reflete assim, nossa, em outro caso eu mataria, não mato. Eu respiro isso. O que é que acessou em mim essa raiva que ele me fez ou ela me fez acessar? O problema não está nela, está em mim. Meu orgulho, a minha prepotência, a minha arrogância, a minha vaidade. Mexeu com um brilho em alguma coisa em mim, que me deixou vulnerável na frente de alguém, disse uma liberdade pra mim assim, eu digo, pô, por que você falou isso na vida dos outros, quer dar um beliscão na outra? Pelo amor de Deus, tá me envergonhando aqui, diabo? Aí você fica nesse espaço, o que é que tá por trás? Orgulho e vaidade, que são as chagas da humanidade. Então se você vai para outro espaço de consciência, você olha para aquilo e diz assim, nossa, ela fez isso, ela acessou o que em mim, acessou o que há de pior, o monstro que tem em mim, mas eu posso sintonizar com o Cristo que há em mim também. E aí eu faço o quê? Perdoa, Flávio, releva, não se magoa para não guardar lixo mental, porque quem se magoa guarda lixo mental. Vai para outro espaço de consciência, de compreensão, de entendimento, de trabalhar sua humildade, trabalhar sua resiliência, a tolerância. Por isso que os suicídios são assim. O suicida não é nem egoísta, o suicida não é nem covarde, nem corajoso. Não podemos rotular. É uma dor psíquica de um sofrimento extremo, mas alguns autores dizem que é um grau de egoísmo. Um movimento de dor que só olha para a própria dor, mesmo que a dor seja real e legítima. A gente não pode negligenciar isso, por favor. Tem que ouvir, tem que dar escuta, tem que caminhar com profissionais, mas aquele grau de egoísmo para poder atentar contra a vida é o grau de egoísmo que você tem, que não consegue ter humildade, resiliência, paciência para transitar no momento de dor e atravessar aquilo e viver novamente uma fase de mais amor. Ele não tem o espaço de tolerância com a dor, ele não tolera, então ele fica num grau de egoísmo extremo. Então eu não quero sofrer isso, pode ser o que for, uma perda de um ente querido, uma traição, uma perda de emprego. Você viu quantos se mataram na crise, se jogando do prédio lá no Rio de Janeiro, porque não tinha o nível aquisitivo que tinha? Isso é o quê? É um nível de egoísmo, vaidade, porque não consegue viver no menos. Podia sair do apartamento do Copacabana ou do Barra da Tijuca e morar no Meia, podia sair de um lugar e botar o filho numa escola pública. Resolveria o problema, mas é o status social que ele perde. Ele andava com um carro Hilux, vai ter que andar agora com um Corolla. Olha que carro maravilhoso, um Corolla, mas é um Hilux de 300,
200 passa por carro de 70, mas não quer, está regredindo. Então, no psiquismo desses seres, é um grau extremo de sofrimento, mas está por trás do egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas que a humanidade sabe, que permeia. Mas isso não nos dá o direito de condenar, nem de julgar. Temos que acolher a dor do outro e empoderá-lo, mostrando, é possível viver além dessa dor. Você tem coisas além disso. Passamos por sofrimentos todos nós. Como seria enfrentar isso usando uma terapia, um remédio que possa lhe tirar desse grau? Dar o suporte da escuta sem condenar, sem julgar. Mas a gente precisa ter um entendimento que o espírito imortal que está ali, permeado de culpas, de remorsos, de mágoas, de ressentimentos, e que na hora que o sofrimento assola, que bate a porta, ao invés de ir para o espaço da humildade, da tolerância, da paciência, da resignação, da indulgência para com a falta do outro, que são as virtudes do Evangelho, a gente sintoniza com o que há de pior. E aí, as influências externas encontram um prato cheio para sintonizar conosco, e por isso que a gente vive finalizando esse caldeirão de tumulto psíquico, vibracional, energético, tendo em vista que temos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, mais ou menos, na Terra, e segundo Emmanuel, na década de 50, temos 3 vezes mais a população de desencarnados. Somos 21 bilhões de desencarnados e 7 bilhões de encarnados. São 29 bilhões de pessoas polulando a psicosfera do planeta Terra. Imagine as consciências que estão em mim, vibrando na minha faixa, outras que vibram na faixa dele. Em média, para cada um de vocês, você tem 3 que estão desencarnados. Aquela música, atrás do trio elétrico, só não vai, quem já morreu, atrás do trio elétrico. Quem mais vai, quem já morreu. Você tem uma população de encarnados, e a população de desencarnados vai lá atrás de você, ó. Então é um tumulto psíquico. Nada contra o carnaval, nada. Eu estou falando apenas para você ter consciência que nesses espaços, estamos 3 aqui para 1. Aqui tem pessoas sintonizando espíritos que são levianos, mas tem espíritos que estão sintonizados com um propósito divino. Só que você desce a escada ali, tem um monte de esperando. Não, eu sei que ele entra no centro, é maravilhoso, vai falar de amor. Pegou ali, entrou no carro, começa já a brigar com a mulher. Aí o cara dá uma fechada, diz, você já esqueceu. Ele, tão fácil. Ele trabalha quanto? 1 minuto. Já incitou você a sintonizar com o que há de pior dentro da gente. Porque a gente tem o que é de melhor. E assim, meus irmãos, eu finalizo com essa mensagem de homenagem a Kardec, que é o dia do codificador, do nascimento desse grande homem que passou no planeta. Feliz por vocês terem nos escutado com tanta amorosidade, com tanta diversão, e que diz assim, a nossa finalização diz assim, é uma mensagem que foi publicada num livro chamado Doutrina de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que diz assim, Kardec, reverenciando Kardec, antes de Kardec, embora não nos faltasse a crença em Jesus, vivíamos na terra atribulados por flagelos da mente, quais os que expomos. O combate recíproco e incessante entre os discípulos do Evangelho, o cárcere das interpretações literais, o espírito de seita, a intransigência delituosa, a obsessão sem remédio, a anátema nas áreas da filosofia e das ciências, o cativeiro aos rituais, a dependência quase absoluta dos templos de pedra para as tarefas de edificação íntima, a preocupação de hegemonia religiosa, a tirania do medo ante as sombrias perspectivas do além-túmulo, o pavor da morte por suposto fim da vida. Depois de Kardec, porém, com a fé raciocinada nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontra no espiritismo evangélico benefícios incalculáveis, como sejam a libertação das consciências, a luz para o caminho espiritual, a dignificação do serviço ao próximo, o discernimento, o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito, com a reencarnação explicando as origens do sofrimento e as desigualdades sociais, o esclarecimento da mediunidade e a cura dos processos obsessivos, a certeza da vida após a morte, o intercâmbio com os entes queridos domiciliados no além, a seara da esperança, o clima da verdadeira compreensão humana, o lar da fraternidade entre todas as criaturas, a escola do conhecimento superior, desvendando as trilhas da evolução e a multiplicidade das moradas nos domínios do universo. Jesus, o amor, Kardec, o raciocínio. Jesus, o mestre, Kardec, o apóstolo. Seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor da vida maior. Allan Kardec, louvado seja você, louvado seja Deus, louvado seja Jesus. Muito obrigado a todos.
agradecimento aí a Flávia, que colocou o dedo na ferida e girou, né?